Pessoal, então, concluindo agora os conhecimentos sobre o torque, né? Vamos trabalhar agora e associar ele à segunda lei de Newton, porém a segunda lei de Newton da rotação. Então, vou compartilhar de novo a tela com vocês, dos slides, da aula sobre torque. E daí, pessoal, vamos fazer algumas associações. Lembrem, velocidade angular, ela vai estar associada com velocidade linear. Aceleração angular vai estar associada com aceleração linear. Torque precisa estar associado com força. Só que força está associada com aceleração. Então, vamos começar a trabalhar aqui de uma maneira mais contundente, com o formalismo que nós... Deixa eu só verificar se está gravando certinho. Está gravando, ok? Vamos começar a trabalhar agora com torque de uma maneira que você vai relacionar ele também com a aceleração angular. Então, compartilha aqui de novo a tela que eu parei de compartilhar para verificar a gravação. Só um instantinho. Então, pessoal, se houver várias forças aplicadas, N forças aplicadas ao longo de uma figura, sobre determinados pontos específicos que nós vamos considerar como sistemas de alavancas também, como sistemas do eixo de transmissão de forças, então o que vai acontecer? A superposição dos torques, superposição é somatória, vai ser igual ao produto da superposição dos torques de R vezes a força vezes o seno do ângulo. Então, é como se eu estivesse somando todos os torques que são aplicados. Aqui seria o primeiro torque, o segundo torque, o terceiro torque, que é o produto da força vezes raio aplicado vezes o seno do ângulo θ, né? Que existe entre cada um dos eixos. Então, aqui entre a força 1 e R1 eu tenho o ângulo θ1, entre a força 2 e o raio 2 eu tenho θ2, aqui θ3. Se eu tiver N torques, então se eu tiver R apontando para cá e uma força apontando para cá, vai existir um ângulo θn e assim sucessivamente. Só que daí, então o torque o torque resultante vai ser a soma dos pequenos torques de todos os torques que existem no sistema. E semelhante à força. A força resultante é a soma de todas as forças que existem no sistema e como são propriedades vetoriais, vai depender do eixo horizontal e do eixo vertical. Bom, só que daí, pessoal, o que eu vou ter aqui? Eu vou considerar agora o seguinte. Eu tenho a segunda lei de Newton da translação, foi a que vocês já aprenderam, esse bimestre passado, que diz que força é igual ao produto da soma de todas as massas vezes a aceleração. Substituo na equação 17 e o que eu vou ter? Que R vezes massa vezes aceleração vezes seno de θ vai ser igual a somatória de todos esses termos, vai ser igual a resultante do torque. Só que daí, o que eu tenho que lembrar? Que a aceleração é alfa vezes ômega. Nesse caso, que a aceleração é alfa vezes ômega, eu vou ter que a aceleração aqui vai ser igual a quem? Vai ser que o torque resultante vai ser igual a massa. No lugar da aceleração, eu vou substituir por alfa vezes ômega, que é a velocidade, desculpa, alfa R, não alfa ômega. Só corrigindo aqui. Lembra que a propriedade de translação está associada com a de rotação por meio de R. Deixa eu fazer a conversão aqui.
Então, essa é a equação da aceleração tangencial. Então, vai ser m∝r vezes r vezes seno de θ. Agora, considera que todas as forças são perpendiculares. Então, θ vai ser igual a 90 graus e o seno de 90 graus é 1. Portanto, pessoal, o torque nesse caso vai ser o produto de m vezes r vezes o raio do eixo ao quadrado vezes a aceleração alfa vezes 1, né? Só que daí, geometricamente, né, para os casos comuns, o que nós vamos considerar? Que m vezes r ao quadrado é uma propriedade física chamada momento de inércia. Então, eu vou considerar aqui que o momento de inércia, que é uma propriedade similar à massa, à inércia que existe na translação, mas que agora vai existir na rotação e vai depender do raio do eixo, do raio de curvatura, é igual ao produto de mr ao quadrado sobre de mr ao quadrado. E o torque resultante, pessoal, vai ser igual a quê? A esse momento de inércia vezes a aceleração angular. Esta é considerada a segunda lei de Newton para a rotação. Lembra que na translação, força é igual a massa vezes aceleração. Na rotação, no lugar de força, eu vou associar com torque, e o torque depende da força. No lugar da massa, eu vou associar com o momento de inércia, e o momento de inércia depende da massa. E no lugar da aceleração, eu vou associar com a aceleração angular, e a aceleração angular também depende da força. Daí, aqui eu vou ter alguns momentos de inércia. Na verdade, quando você tem essa propriedade do momento de inércia, vai depender da geometria do material. Então, eu preciso fazer um cálculo de integração, é um pouco mais complexo o cálculo, acho que não convém aqui na disciplina agora, não faz parte do plano de ensino da turma. Só que daí, cada tipo de geometria tem um momento de inércia diferente. Então, por exemplo, um anel fino, o momento de inércia é mr ao quadrado. Para um cilindro, é mr ao quadrado sobre 2. Para uma esfera maciça, né, pesada, é 2/5 de mr ao quadrado. Vai existir, essa tabela de momento de inércia já existe, está lá no final do livro do Moisés, Nastergaard, mas geralmente ou vai ser fornecido para vocês pelo problema, ou forneço para vocês ao me comunicar com vocês. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter um sistema de um cabo, né, que ele vai precisar se desenrolar e você quer encontrar a massa desse sistema. Só que daí, esse cabo ele só vai se desenrolar porque existe uma massinha, um pezinho de laboratório que está apoiado por meio de uma corda sobre ele. E essa corda sobre esse sistema aqui, ela está exercendo uma rotação de modo que o cabo se desenrola. Então, pessoal, vamos começar a ver o que o problema quer? A aceleração. Ele quer que encontre a expressão da aceleração do cabo. No caso da expressão da aceleração, vamos pensar primeiro em quem está provocando a rotação. É o cilindro? Sozinho, não. É a massa que foi apoiada? Sim. Mas ela foi apoiada por quem? Por uma corda. Então, a corda, que tem uma força tração, ela vai estar, essa altura H aqui é a altura H da massinha com relação ao solo, tá? Mas essa massinha M, ela vai estar exercendo uma força, peso, orientada para baixo. Então, quando você tem esse tipo de problema, que você agora sabe que existe rotação, você tem que considerar o seguinte. Bom, então eu vou ter que utilizar, para encontrar a aceleração, a segunda lei de Newton, associada para a translação, que é o que nós comumente consideramos, né?
E se for considerar que agora o cilindro também vai, que esse sistema vai ter uma rotação que vai ser exercida pelo cilindro, vai ter que considerar, além da primeira lei de Newton para a translação, tem que considerar a segunda lei de Newton para a rotação também. Então, vamos começar com a de rotação, que é o que a gente conhece um pouco mais e obtém pelo sistema de força, pelo diagrama de forças, né? Então, o que vai estar acontecendo? Observando aqui no diagrama de forças, no sisteminha de massa M, que é o que está exercendo essa aceleração, então, sistema de massa M minúscula, o que vai acontecer? Vai ter uma força-peso orientada para baixo e vai ter uma força-tração da corda orientada para cima. E a aceleração, gente, acontece no sentido da força-peso. Daí, o que nós temos também? Bom, se a aceleração acontece no sentido da força-peso e só existe forças no eixo Y, a soma das forças em Y vai ser igual a quem? A menos a tração mais a força-peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Lembra? Peso no sentido da aceleração. Então, peso fica com o mesmo sinal. Então, essa daqui eu vou chamar de equação 1. No caso da equação 2, que é da segunda lei de Newton para a rotação, o que nós vamos ter? Que a soma dos torques vai ser igual a quem? Vai ser o produto do momento de inércia desse cilindro, que está ajudando a girar, e ele tem uma massa M, que são 50 kg, se eu não me engano, vezes a aceleração angular. Tá, mas quem que provoca o torque? Qual que é a única força que provoca o torque? É a tração. Então, lembra o seguinte, que o torque é o produto de quem? Vai ser o produto de R, que eu vou estar utilizando desse cilindro, vezes a força-tração. E elas são perpendiculares, sendo de 90 graus. Então, o torque vai ser o produto da tração, vezes o raio, que eu vou estar do cilindro, tá? R é o raio do cilindro. T é a tração da corda. E essa propriedade vai ser igual ao momento de inércia aí, que é o momento de inércia do cilindro, vezes a aceleração, que daí vai ser a aceleração do sistema, certo? Vamos chamar então de equação 3. Só que daí, pessoal, para o caso do cilindro, tem que olhar aqui na tabela. Para um cilindro, o momento de inércia é massa vezes raio ao quadrado dividido por 2. Daí, o que você vai ter? Que torque, então, vai ser escrito como quem? Produto do raio vezes a tração, que vai ser igual à massa do cilindro M. Mzão é a massa do cilindro e Mzinho é a massinha do peso. Vou até escrever aqui. Mzinho aqui é a massa do peso de laboratório. Acho que eu vou escrever aqui. M é a massa do peso do laboratório. E essa massa aqui, pessoal, vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa vezes raio ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração angular. Tá, só que a aceleração angular, ela é quem? É a aceleração linear dividido por raio. Então, aqui vai ficar igual a massa vezes raio ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração linear dividido pelo próprio raio, né, do cilindro. Então, eu vou simplificar aqui. Então, eu vou ter que torque vai ser igual a massa vezes R vezes aceleração dividido por 2. E, portanto, R vezes a tração é igual a massa
vezes R sobre 2, vezes a aceleração linear, que é a aceleração do sistema que nós estamos procurando. Gente, R simplifica com R e tem que a tração vai ser igual ao produto da massa do cilindro vezes a aceleração dividido por 2. O que muda nesse problema com relação ao que vocês resolveram anteriormente? Nunca considerava a massa da roldana, agora eu estou dizendo que ela tem 50 quilos, é muito pesado. Nunca considerava a massa do cilindro, agora eu estou considerando. Então, todo problema que considerar a massa da roldana, vocês têm que usar a rotação, a segunda lei de Newton para a rotação. Daí, eu encontrei quem? Desculpa, eu encontrei a tração. Parece um torque isso aqui, mas é tração, tá? Opa. Então, a tração vai ser... Essa daqui é a tração da corda. Produto da massa do cilindro vezes o raio do cilindro vezes a aceleração dividido por 2. No segundo caso, o que vocês vão ter, pessoal? Vamos chamar essa equação aqui de equação, nem sei mais qual, 4. E agora, vamos começar a resolver ela para a gente começar a tentar ver se consegue encontrar uma expressão para aceleração. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Bom, eu tenho a tração, eu posso substituir a tração da equação. Aqui eu chamo de equação 5, simplifiquei o R, né? Isso daqui é a tração da corda. Então, eu vou substituir a equação 5, que eu obtive por meio da rotação, na primeira equação, que eu obtive por translação, porque eu quero encontrar a aceleração. Então, substitui 5 em 1, e o que nós vamos encontrar aqui? Que menos a tração, mais a força-peso, é igual a massinha M vezes a aceleração. Daí, a tração é massa M do cilindro, vezes a aceleração dividido por R. A força-peso é a força da massinha M do peso que está suspenso pela corda, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Passa essa expressão, esse termo para o outro lado, e aí o que nós vamos ter? Que massa vezes gravidade vai ser igual a massa vezes aceleração, mais a massa M do cilindro, vezes a aceleração dividido por R. Aí, o que vai acontecer? Evidencia a aceleração, então vai ficar M do objeto mais M sobre R, que vai ser igual a massa vezes a gravidade. Então, a aceleração do sistema, né? Nós não temos a coordenada da massinha M, mas ela vai depender de quem? Dessa relação da massa do cilindro vezes a aceleração da gravidade dividido pela massa do objeto vezes a aceleração da gravidade dividido pela massinha do cilindro, do objeto, mais a massa do cilindro dividido por R. E aí é a expressão da aceleração necessária. Bom, pessoal, o outro exemplo é bem clássico. Aí eu acho que talvez a gente resolva em sala no ano que vem, nas aulas de revisão. De qualquer maneira, ele foi sugerido na lista. Vocês vão ter que começar da mesma maneira. Observa aqui. Tá me dizendo que essa roldana é um exemplo bem famoso da máquina de Atwood. Mas ele é um pouco diferente da lista de exercícios de vocês. Se eu não me engano, na lista é o exercício 7 ou 8, né? Lá eu não considerava que a roldana tinha
tinha massa, tinha momento de inércia. Aqui eu considero. Vamos resolver, vamos pensar como resolver, que daí a gente já chega numa expressão. Bom, se a roldana tem momento de inércia e massa, e é momento de inércia, então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que considerar que vai acontecer, que eu vou ter que considerar as equações da segunda lei de Newton para a translação. E vou considerar a segunda lei de Newton para a rotação. Aí, observa que a aceleração acontece sempre no sentido do peso suspenso mais pesado, que nesse caso, M2 é maior do que M1. Não sei quais são as massas, também vai ser um exemplo qualitativo, certo? Mas vamos encontrar a expressão para a aceleração. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um torque que é aplicado ao primeiro sistema, um torque que vai ser aplicado ao sistema do bloco 1, então eu vou chamar de bloco 1, e outro torque não, uma tração, né? Uma tração na corda que vai ser aplicada ao sistema do bloco 1 e uma tração que vai ser aplicada ao sistema do bloco 2. Então, montando aqui o diagrama de forças, né? Lembra que não tem uma segunda roldana, então não vai ter tração de reação, que nem em alguns casos que nós vimos. Vai ter só as duas trações de cada corda mesmo, né? E daí, o que nós vamos trabalhar? Que do bloco 1, assim, e a força-peso vai ser orientada para baixo. Então, peso de 1, peso de 2. Essa setinha aqui não indica força-peso, só indica que a aceleração está no sentido da aceleração da massa do bloco 2. Então, no bloco 1, quem que eu vou ter? Eu vou ter a força-peso de 1 e a força normal, a força-tração da corda em 1. É um problema de suspensão, não tem superfície. No bloco 2, mesma coisa. Vou ter x e y, então eu vou ter a força-peso de 2 e vou ter a tração da corda, a tração da corda do bloco 2. Então, no caso daqui do bloco 1, eu vou ter que a somatória de forças em y vai ser a tração. Lembra que a aceleração aqui está no sentido oposto ao da força-peso, menos o peso de 1, que é massa vezes aceleração. E aqui eu vou ter que a tração é negativa, porque a força porque a aceleração está no mesmo sentido do peso 2. Então, peso 2 é positivo, porque está no sentido da aceleração. Então, vai ser menos tração mais o peso de 2, que vai ser igual a massa de 2 vezes a aceleração. A aceleração é a mesma no sistema. No caso dos torques, pessoal, o que vai estar acontecendo? Novamente, quem está traçando esse torque aqui vai ser quem? Vai ser a força, vai ser as cordas. Então, o que eu vou pensar? O torque existente, eu posso considerar o seguinte: o torque resultante, que é a somatória dos torques, vai ser igual ao torque associado à diferença da segunda corda, menos o torque associado à tração na primeira corda. E ele vai ser igual ao momento de inércia da roldana vezes a aceleração angular do sistema. Daí, o que vai acontecer, né? Para calcular o torque do bloco 2, esse daqui é o torque associado à corda no bloco 2. E esse daqui é o torque associado à corda, a força da corda do bloco 1, que é a força-tração. Então, a tração do bloco 2 vai ser igual a quem? Lembra que vai ter uma força de aceleração associada para cá. Aqui a aceleração sempre está no sentido da força resultante,
Por isso que o torque em 2 ficou positivo e o torque em 1 ficou no sentido contrário, negativo. Então, vai ser o quê? Vai ser a força associada vezes a tração do bloco 2, desculpa, vezes R da polia. Deixa eu só mudar aqui, pessoal, senão vocês não vão entender. A força associada ao movimento de rotação é a tração. Então, eu já vou escrever a tração aqui no lugar da força. Deixa eu mudar aqui a borracha. E daí, pessoal, a força, ela está sendo aplicada também, ela vai existir no sentido da aceleração, mas ela vai ser tangencial à roldana, tangencial ao cilindro. Então, o que eu vou ter? Que o raio do cilindro vezes a tração vai ser o torque do bloco 2. E no bloco 1, eu vou ter que o quê? Que o raio do cilindro vezes a tração da primeira corda vai ser igual à tração, vai ser igual ao torque do bloco 1. Daí, olha, aqui eu vou ter essa tração 2, acho que eu esqueci de escrever aqui pra gente, T1 e T2. E daí, o que vai acontecer? Vai ter essa força que vai ser aplicada perpendicularmente à tração e a força que vai ser aplicada perpendicularmente à tração. Ok. Substitui, então, essas duas equações da força do torque na equação 3. Então, como o raio da polia é o mesmo, né? A mesma polia, eu vou ter que a somatória dos torques vai ser igual a quem? A atração da corda 2 vezes o raio, menos a atração da corda 1 vezes o raio, que vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, chamada de equação 4. Daí, pessoal, o que eu tenho que trabalhar agora? Eu vou ter 3 equações principais para desenvolver meu problema. Só que antes de desenvolver o problema aqui, eu posso fazer o seguinte. Vou manter aí como momento de inércia do cilindro. Desculpa, do cilindro não, da roldana. Eu não sei a geometria da roldana ainda. Então, o que eu vou ter? Que a somatória dos torques vai ser igual a R, coloquei R em evidência, tração da corda 2, menos a tração da corda 1, que vai ser igual a 1. Alfa vai ser quem? Aceleração dividido por raio, então, pelo raio da roldana. Então, aceleração linear dividido por raio. Essa eu vou chamar de equação 5. Daí, quais são as minhas equações principais? A primeira, a segunda e a 5. Por quê? Daí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter as duas equações de translação e eu vou ter a equação de rotação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as equações 1, 2 e 5. Então, vai ficar igual a quem? A tração 1 menos M1, que é a força-peso, vezes G, vai ser igual a massa de 1 vezes a aceleração, mais a massa de 2 vezes a gravidade, menos a tração de 2, que vai ser igual a massa de 2 vezes a aceleração, e mais, pode colocar aqui, o raio. Vou passar esse raio aqui para multiplicar já pelo quadrado, tá? Então, R ao quadrado, só passei o que estava dividindo do lado da direito da igualdade para o lado esquerdo, vezes a tração da corda 2, menos a tração da corda 1, que vai ser igual ao momento de inércia, vezes a aceleração. Bom, então vamos fazer a soma aqui. Vai ficar igual a quanto? Vamos ter que vai ser T1 menos T2 mais M2G menos M1G mais R2, T2 menos T1,
que vai ser igual a m1 vezes aceleração, mais m2 vezes aceleração, mais momento de inércia da roldana vezes a aceleração. Só que daí, pessoal, chamei de T1 e T2, no entanto, foi chamado no desenho, é a mesma corda. Então, T1, por consequência, é igual a T2. Você não disse que a corda tem massa suficiente, que trocou de corda. Nesse caso, simplifica as trações, simplifica as expressões das trações. O que nós vamos ter desse resultado aqui? Que M2 vezes G, aí eu coloco G em evidência, menos M1, vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração. Portanto, a aceleração, escrevendo de forma qualitativa de novo em expressão, vai ser igual a G M2 menos, desculpem, faltou aqui os termos, né? Do M1 mais M2 mais o momento de inércia. Então, ainda faltou um passo aqui, pessoal. Foi com C del Potter. Então, vai ser, tem que somar as massas do primeiro e do segundo bloco e multiplicar com a aceleração. Mais M1 vezes a aceleração. Deixa eu só colocar esse negocinho para cima. Mais M2 vezes a aceleração. Então, aqui eu evidenciei G no lado esquerdo, aqui eu vou evidenciar a aceleração. G vai ficar igual a quem? A expressão vai ficar igual a quem? G vezes M2 menos M1, que vai ser igual à aceleração, M1 mais M2, mais o momento de inércia. Portanto, a aceleração vai ser igual a G vezes M2 menos M1, dividido por M1 mais M2 mais I, que é o momento de inércia. Então, essa é a expressão da aceleração. Conhecendo as massas dos dois blocos e conhecendo a geometria da roldana, provavelmente a geometria da roldana vai ser semelhante a um cilindro mesmo, então o momento de inércia vai ser mr² sobre 2. Então, conhecendo esse momento o raio da roldana, a massa da roldana e as massas dos blocos, consegue determinar a aceleração. Cuidado nesses problemas. Vocês só vão usar a segunda lei de Newton para rotação quando o enunciado disser que existe momento de inércia ou existe massa na roldana. Pessoal, então termina por aqui. Bom Natal para todos. Ano que vem eu vou fazer a revisão dos outros conteúdos também, né? Hoje foi mais uma aula sobre torque que ficou muito rápida nessa semana e tinha muito conteúdo. E aí eu já juntei com uma parte da revisão. E daí na semana do dia 11 ao dia 16 eu vou encaminhar os vídeos de revisão para vocês. Mas nossas aulas se tornam dia 18. Ok? Bom Natal para todos, pessoal. Até mais!